Boa noite, meus amigos. Eu já vou despachar estes nossos amigos aqui do lado, mas antes eles vão me permitir juntar a energia deles à minha, e eu peço-vos que se unam também à nossa. E para darmos início a esta sessão, vamos conversar com Deus e vamos conversar com os invisíveis para a maioria de nós, mas que estão aqui também presentes connosco e que de alguma forma estão relacionados com o tema que hoje vamos falar sobre a mediunidade. Vamos, pois, louvar o Senhor por esta obra maravilhosa que tem, pelo menos, desde o nosso ponto de vista, estas duas dimensões. Esta em que nos vemos e a outra que não vemos, mas que se comunica connosco. E muitas outras haverá, por certo. É maravilhosa esta obra, é, pois, digna de louvor. Como também é digna de louvor esta ferramenta que dispomos para estabelecermos o contacto com os nossos irmãos que nos acompanham já sem corpo. Agradecemos também ao Senhor, e porque qualquer prece, como Jesus Cristo nos ensinou, deverá não só pedir, que é o normal, nós todos queremos sempre pedir, e muitas vezes esquecemos das outras duas partes que é importante. A de louvar, que já o fizemos, mas também agradecer. E é momento também de agradecer a Deus, agradecer a este mesmo Criador desta realidade que vamos descobrindo pouco a pouco, a possibilidade que nos deu e nos continua a outorgar em cada dia das nossas vidas, de, através desta filosofia e desta ciência espírita, conseguirmos racionalizar a nossa fé. E o mesmo significa transformá-la em algo mais sólido, mais credível, que pode enfrentar a razão em qualquer idade da humanidade. Por fim, peçamos então ao Senhor que nos ajude a entendermos-nos mutuamente na troca de informações, que é o veículo que usamos, quer entre nós que estamos encarnados, quer entre os encarnados e os desencarnados. Trocamos sempre informação que nos ajude a nós a transmitirmos e recebermos da melhor maneira, por forma a que saiamos todos daqui mais esclarecidos, mais fortalecidos. Certo que o caminho é longo e apenas tentaremos dar mais um passo. Bem-aja, e vamos então dar início à nossa sessão de hoje. Meus amigos, muito obrigado pelas vossas vibrações. Até à próxima, não é? Pronto, agora... Ora então, agora vou mudar aqui mais perto de vocês, que é para vos ver melhor. O tema de hoje é este que aqui temos, mediunidade e ciência. E não é por acaso que eu escolhi aquele boneco. Aquele boneco, isto é um telescópio, eu acho que a maior parte se lembrará, um telescópio Hubble, que foi lançado, anda aqui à volta da Terra, a 600 km da Terra e tal, para poder estar livre, por exemplo, da atmosfera que impede a visão de corpos estelares, etc., para descobrir outros corpos, não é? E eu utilizei isto para dar a ideia principal com que eu gostava que ficassem já de início. O que nós vamos falar hoje é exatamente do telescópio ou da ferramenta que usamos no Espiritismo para observar outros mundos, observar o multiverso, o mundo espiritual. É como se fosse um telescópio. A mediunidade está para a outra vida, onde estão os nossos companheiros desencarnados, como o telescópio está para a astronomia a descobrir corpos celestes. Daí eu ter posto aqui deste lado o observador é o Espiritismo. Se fosse na astronomia, seria um de nós, um investigador, um astrónomo. Esta é a primeira ideia que eu vos quero transmitir.
Uma segunda ideia que eu vos quero transmitir é que o que nós vamos falar, portanto, o que aqui está escrito é que a mediunidade está para a ciência espírita, como o telescópio está para a astrofísica, como acabamos de ver. Mas, reparai, a mediunidade não é nenhum fim por si. O que é que ela é? É o que é o telescópio, é uma ferramenta, é como se fosse a chave de fenda para nós apertarmos um parafuso. E pode haver chave mais adequada àquele parafuso, mais ajustada. Assim é também a mediunidade. Portanto, nós não estamos a tratar de um fenómeno, a mediunidade, digamos que não é um fenómeno por si, um fenómeno que seja o objeto do desenvolvimento científico, o objeto essencial do desenvolvimento científico da ciência espírita, mas antes e fundamentalmente a ferramenta de que se serve. E claro que nós temos que saber manter esta ferramenta, porque esta ferramenta serve para várias coisas. Serve para observar, serve para avaliar as comunicações. Portanto, nós temos que a manter e saber mantê-la. Tudo isto porque, se reparares, se nós formos a este livrinho que Kardec no livro dos médiuns, alguns quando fala do método, é em 1861, é quando o livro dos médiuns sai. E nessa parte do método há uma pergunta, é ele a falar, não está a falar com a espiritualidade, mas é ele a responder da experiência dele, em que pergunta, mas como é que nós devemos, quem queira começar a estudar o espiritismo, qual as obras que deve ler e em que sequência deve ler? Estamos em 1861, se vocês recordarem, em 1857 ele lança o Livro dos Espíritos, em 58 ele começa a publicar a Revista Espírita, portanto é um jornalito que ele vai publicando todos os meses. Depois, em 59 ele escreve este livro, o que é o Espiritismo. Ele sente a necessidade de clarificar isto. E só em 61 é que ele escreve o Livro dos Médiuns. E o que é que ele diz nessa pergunta que vem no capítulo do método? Ele diz que, comecei por aqui, o que é o Espiritismo. Depois de lerdes o que é o Espiritismo, então passai ao Livro dos Espíritos. Ok? E, interessante, o que ele diz a seguir não é passar ao Livro dos Médiuns, é passar à Revista Espírita. E só depois de começarem a ler a Revista Espírita, então, ir para outros livros. Claro, estamos em 1861, ele ainda não tinha escrito nem a imitação do Evangelho segundo o Espiritismo, que se transformou em Evangelho segundo o Espiritismo, nem o Céu e o Inferno, nem a Gênese. Mas é para nós entendermos qual é que é a ideia dele e com que objetivo ele utilizava a Revista Espírita, que muitos de nós esquecem de ler. E a Revista Espírita realmente tem factos que são uma extensão do seu espírito científico e filosófico. Mais adiante vamos conversar um facto muito concreto, tem a ver com a mediunidade, tem a ver com a obsessão e possessão. E pensando nisso que a gente já volta outra vez a conversar sobre isto. Bom, mas portanto, ele diz nesta obra há duas definições. Vamos só pegar numa. Que é esta que é mais próxima da ciência. Ele diz aqui assim, o Espiritismo é ao mesmo tempo uma ciência da observação e uma doutrina filosófica. E diz assim, como ciência prática, ele consiste nas relações que se estabelecem entre nós e os espíritos. Portanto, na perspectiva científica, o que o Espiritismo estuda são estas relações, mas para isso necessita, de facto, de uma ferramenta. Como estamos a falar de ciência, vamos só recordar num pequenino vídeo o que é isto de ciência, ok? Vamos rever num videozinho. Então, o que é ciência? É um conhecimento dos fenômenos do mundo. A filosofia é um conhecimento racional da realidade. A gente pode colocar aqui realidade. Conhecimento dos fenômenos da realidade. Mas por que a ciência é o conhecimento dos fenômenos? Ficou uma coisa assim bem mais fraca. Porque antes a gente tinha conhecimento das coisas. Agora, com a ciência, a gente avançou muito, só que a gente tem conhecimento só dos fenômenos da coisa. Eu não tenho conhecimento da coisa mesmo, daquele determinado objeto. Eu tenho conhecimento apenas do fenômeno daquilo.
Então, ciência é o conhecimento dos fenômenos do mundo que obedece um determinado método, um determinado procedimento. Uma observação, eu olho o nosso mundo, a realidade, os fenômenos que aparecem para mim, detecto um problema, lanço uma hipótese, hipótese. Eu tenho uma resposta, só que essa resposta é fraquinha ainda. É uma resposta, é uma possibilidade de resposta. Então, se eu tenho ainda uma possibilidade de resposta, eu não tenho uma resposta. Como é que eu vou conseguir a resposta? Fazendo testes. Depois desses testes é que eu posso dizer se essa minha hipótese se transforma numa tese, se transforma numa resposta que vá resolver aquele determinado problema. Tá bom? E se eu gerar resultados que possam se tornar leis gerais e universais, aí, meu querido, eu tenho ciência. Portanto, estamos a ver que nem todo o conhecimento que nós detemos é científico. Só uma parte desse conhecimento é, que é o tal conhecimento que consegue passar por esta sequência, neste método. Eu dou-vos um exemplo. Deus, é impossível vir a ter uma natureza científica. Porquê? Como é que a gente vai levar Deus a um laboratório? E levar algo a um laboratório significa medir, comparar, mas Deus é o único, vamos comparar com quê? Okay? E onde é que está Deus para o medir? Vou medi-lo com quê? Estão a ver? No entanto, nós chegamos a Deus pela razão, filosoficamente. Por isso é que a ciência é filha da filosofia, porque só uma parte desse conhecimento que a gente lá consegue chegar pela razão é que conseguimos levar a um laboratório, medi-lo e estabelecer as ditas leis gerais e universais. Ok? E é aqui que o Espiritismo, e se olharem para o livro dos médiuns, é o primeiro grande manual científico do Espiritismo. Porquê? Porque lá estão as ditas leis gerais e universais das capacidades mediúnicas que, na altura, Kardec identificou. Portanto, como vos dizia, aqui, andar. Portanto, aquele método, aquela sequência é chamado método científico, que, tal como vimos, começa com uma observação de fenómenos, depois a gente faz perguntas para perceber melhor aquele fenómeno, e criamos uma hipótese, uma primeira justificação. Hipó pequeno, tese justificação, uma justificação primeira. E então, depois, vamos sujeitá-lo à experimentação. E cá está a mediunidade. O Espiritismo, para a sua experimentação do conhecimento da vida espírita, utiliza este telescópio, esta ferramenta, que é essa que nós vamos tratar hoje. Portanto, isto, nesta primeira fase, nestas primeiras fases aqui, estas três, o que é que ocorre? O que é que está aqui envolvido? É tão só a nossa razão. Observar, estamos a observar. Perguntar para perceber melhor e caracterizar melhor o fenómeno que estamos a observar. E levantar uma primeira justificação, ou várias, uma pequena justificação, é um processo mental, é um processo filosófico. Ok? Daí ter esta primeira fase filosófica, que eu chamei aqui fase filosófica. Vamos então olhar para a primeira fase, como é que ela vai ocorrer. Isto mesmo se encontra um apelo muito forte a esta forma de pensar, por exemplo, no Evangelho segundo o Espiritismo. No capítulo 19, tem por título A Fé Move Montanhas. Se forem ao parágrafo 7, lá encontram a fé inabalável é aquela que pode fazer frente à razão em qualquer idade da humanidade. O que é que isso significa? Filosofar. Isso significa usar a razão. Pode não se conseguir comprovar. Pode ser um tipo de conhecimento que nos escape à comprovação em determinado momento. Mas, raciocinando, até chegamos a Deus. Desculpe. Diga. É que o Einstein, antes de chegar à fórmula da relatividade, ele imaginou um comboio em movimento e ia bater com uma pessoa lá dentro. E outra hipótese foi um elevador com uma pessoa lá dentro a cair a alta velocidade. Observou com uma maçã
Não sei se tem a ver, mas não tem nada a ver. Podemos voltar a isso. É que Einstein, ele cria duas teorias. Começa pela chamada teoria da relatividade especial, em que conclui que nada neste universo anda acima da velocidade da luz. E depois ele cria uma teoria da relatividade geral, que explica o que é a gravidade, que afinal é a ondulação do espaço-tempo. Essa particularidade que está referida, essa experimentação, tem a ver com a primeira parte da teoria. A teoria da relatividade especial, em que, com coisas como essa, dentro de facto de um comboio, ele imagina dois observadores num fotão e verifica que afinal a luz tem esta característica, anda sempre, o fotão, este coisinho que aqui está, anda sempre a 300 mil km por segundo, independentemente se eu me aproximo dele ou se eu me afasto dele, não desconta, anda sempre. É uma característica. E é a partir daí que ele vem explicar uma série de coisas que pode ter alguma relação com o que vamos falar. Vamos continuando não, tudo bem. Vamos continuando com a conferência e na parte final a gente volta a abordar isso. Pode ser? Ok. Pronto. Portanto, nós temos aqui este apelo filosófico, inclusivamente nesta obra do Espiritismo. Vamos então olhar para observar. O que é que nós fazemos, correndo o método científico, nos fenómenos espíritas, o que é que nós fazemos? Vamos recapitular de uma forma histórica o que é que despoltou a atenção de Kardec, que na altura é um pedagogo, era um professor, antes de 54, de 1850, era um pedagogo. Que fenómenos é que ele observou que despoltaram isso? Vamos olhar aqui para um pequeno filme que nos vai mostrar como tudo isto começou. 31 de março de 1848. Em Hydesville, dos Estados Unidos da América, manifestações de forças inteligentes intervindo no plano físico assinalam o surgimento do espiritismo através da fenomenologia mediúnica. A seriedade desses acontecimentos teve imensa repercussão até mesmo na Europa. Os fenômenos ocorreram numa tosca cabana, residência da família Fox, adeptos da Igreja. E assim começou a Metodista. fenomenologia que o Espiritismo depois foi estudar, que era estes primeiros fenómenos que aconteceram com as meninas Fox, as irmãs Fox, nos Estados Unidos, ainda antes de Kardec se interessar por isto. O que estava a suceder era que na cabana onde viviam, sempre que estavam presentes aquelas meninas, havia umas pancadas na madeira daquela cabana. Mas se as meninas não estivessem presentes, essas pancadas não se produziam. E aquilo chamou a atenção, porque era um fenómeno que havia primeiro uma conexão com umas determinadas pessoas e depois, a seguir, os mais curiosos foram começando a fazer as ditas na observação, depois vão começando a fazer ditas perguntas. Eles também observaram que, ao tentarem estabelecer um código em que tentavam, partindo do princípio que é uma inteligência, é um espírito que se está a comunicar, combinaram com ele assim: olha, vamos combinar que uma pancada é sim, duas pancadas é não. E conseguiram estabelecer um diálogo. Ora, quando nós estamos a fazer isto, quando eu estou a dizer isto é não, isto é sim, e se eu consigo contatar com alguém com este código e me responde na mesma linha, isto é um processo inteligente, não é? Eu estou a pegar em duas expressões, digamos, e estou a dar-lhe sentido. Isto é um processo inteligente. Então, deve estar ali uma inteligência que eu não estou a ver. Então, podem ser os espíritos. Mas a observação começou assim. Na fase a seguir, a gente vai fazer, de facto, perguntas. De onde é que isto vem? Isto é fortuito? Eu já vos estou a indiciar, não é fortuito porque parece ser um fenómeno inteligente. E como, de acordo com o capítulo da pergunta 24 do Livro dos Espíritos, a inteligência é um atributo do espírito, então a manifestar-se um ato inteligente tem que ser de um espírito. Se não está encarnado, está desencarnado, está invisível. Mas vamos ver como é que ele depois... No primeiro diálogo registrado entre as irmãs Fox e o espírito de um mascate de nome Charles Rosbach, usaram-se letras do alfabeto para a formação de palavras, mediante convenção de que a cada letra corresponderia a determinado número de pancadas. Estava, portanto, descoberto o processo adotado para as comunicações entre os dois números.
Pode-se dizer que o fenômeno das mesas girantes, que se seguiu aos acontecimentos de Hydesville, preparou o advento do espiritismo, despertando o interesse dos homens de ciência, dentre eles o professor Ribard, ou Allan Kardec. Foi em 1854 que pela primeira vez ouvi falar das mesas girantes. Encontrei um dia o magnetizador, o Sr. Fortier, que conhecia desde muito tempo. Disse-me ele que já não eram somente as pessoas que podiam se magnetizar, mas também as mesas, conseguindo-se que elas caminhassem e girassem à vontade. Estão a ver? Portanto, ele fica a saber que há uma determinada fenomenologia que começa a acontecer nos Estados Unidos. Aquilo translada-se para a Europa como uma espécie de um passatempo. Não havia cinema na altura e então nos cafés o pessoal dedicava-se a ver as mesas a girar, como ao jogo do copo. É uma unidade de efeitos físicos, o copo desloca-se para um lado e para o outro e vai fazendo as letras e os nomes, a mesma coisa. Mas para ele aquilo, isto pode ser, ele começa aqui a perguntar, bem, isto poderia ser o magnetismo. Sim, o magnetismo poderia mexer isto. Mas ele começa-se a dar conta, mas espera, mas o magnetismo não é inteligente. O problema é que há aqui um código, há aqui uma pergunta-resposta, há aqui um ato inteligente. Se é inteligente tem que ser um espírito. Encarnado ou desencarnado, tem que ser uma inteligência, não é? Pronto, e ele a seguir começa a hipotetizar. Portanto, ele já tinha começado a pensar, bem, isto poderia ser o magnetismo, porque era um fluido elétrico parecido e tal, que poderia provocar isto e tal, não sei quanto, mas com estas características de interpretação de expressões, isto é uma inteligência que está atrás. E ele levanta a hipótese. O fato não me pareceu radicalmente impossível. O fluido magnético, que é uma espécie de eletricidade, pode perfeitamente atuar sobre corpos inertes e fazer que eles se movam. No ano seguinte, o Sr. Carlotti, amigo de 25 anos, me falou dos mesmos fenômenos com entusiasmo. Foi ele o primeiro a me mencionar a intervenção dos espíritos. Tempos depois, fui convidado a assistir às experiências que se realizavam em casa da senhora Pleine Maison. Aceitei imediatamente. Foi aí que, pela primeira vez, presenciei o fenômeno das mesas que giravam, saltavam e corriam. Assisti então a alguns ensaios muito imperfeitos da escrita mediúnica. Sem dúvida, havia ali um fato que necessariamente decorria de uma causa. Estão a ver como é que ele chega a esta primeira hipótese? Ele observa as possibilidades todas que podiam ser, conclui que isto é um fenómeno inteligente, como tal tem que corresponder a uma inteligência, e ele começa a observar. Ele ainda não percebia bem, neste primeiro momento, ele não percebia bem como é que a ferramenta funcionava. Ele estava a observar, havia ali umas senhoras que punham-se a escrever e a falar, e uns copos a mexer. Ele não percebia ainda como é que a ferramenta, que é o que vamos tratar agora, funcionava, mas que acontecia. E ele levanta, isto deve ser os espíritos. E agora, a partir daqui, ele entra então numa fase científica. Nós vimos que o método científico tem estas duas fases. Portanto, ele tinha esta primeira parte, levantou a ideia, a hipótese, e agora a partir daqui vai começar a experimentar, e é aqui que entra a ferramenta que ele descobre, é aquela ferramenta, como é que vai funcionar a mediunidade. Portanto, e vai levantando conclusões, vai descobrindo coisas, escrevendo, portanto, e vai ver se a hipótese se ajusta ou não. Ele vai corrigindo a sua hipótese dos espíritos, porque ele chega à conclusão que a mediunidade tem muitas variantes, não é? Portanto, e vai escrevendo livros, etc, por aí adiante. Portanto, isto
comparado outra vez com a nossa capacidade de usar instrumentos ópticos para vermos corpos celestes através da astronomia e astrofísica, temos a nossa vista desarmada, a gente sai ali fora numa noite em que não haja nuvens, a gente sai ali fora e vemos 2.500 pontinhos brancos. No hemisfério norte, no hemisfério sul, vê-se outros 2.500. Não é preciso contarem, acreditem em mim, é mais ou menos 2.500. Não dá para mais, a nossa visão não dá para mais. Mas se nós pusermos uns binóculos, neste mesmo sítio em que a gente observa 2.500, passamos a observar 15.000. Se pusermos um telescópio, passamos a milhares deles, ok? E se formos o telescópio Hubble, vê bilhões. Ora bem, isto é um bocadinho também como a mediunidade. A mediunidade também, todos temos alguma capacidade de comunicar com o mundo invisível. A mais comum é nós sentirmos ideias que não são nossas. Às vezes chamam-se a intuição, as visões que a gente tem durante os sonhos, etc. É mais simples, é como se fosse o nosso olhar que só vê estas 2.500, não é? Mas depois, por exemplo, já temos a mediunidade de efeitos físicos, que é aquela que impressionou Kardec, que, já é como se fossem os binóculos, já vemos mais coisas, já nos permite, espera aí, que até há ali uns espíritozinhos do outro lado a fazerem estas brincadeiras e tal. E também podemos depois ir para mais outras capacidades, tipo a psicografia, a psicofonia, etc. Portanto, estão a ver a similitude? Estamos a falar desta ferramenta. Portanto, e entrando então nesta fase científica, vamos agora recordar que Kardec, e como com o seu espírito racional e científico, ele diz muito claramente, no Livro dos Médiuns, referindo uma mensagem de Erasto, no capítulo 20, no ponto 230, ele diz assim: melhor é repelir 10 verdades do que crer numa mentira. Isto é um perfeito cientista. Quando testa as suas hipóteses, ele não pode querer convencer. É uma tentação muito grande, a gente ter só uma hipótese e querer que ela saia a tese. Calma, devagar. E Kardec também fazia a mesma coisa. Como é que ele fazia? Ele, através destas várias capacidades, de várias formas, se eu vejo com olho nu, se eu vejo com binóculo, se eu vejo com telescópio, não sei quantos, que existe um corpo, existe um espírito daquele lado, então existe. E se eles dizem a mesma coisa utilizando estas fórmulas todas, então maior probabilidade tem. Portanto, é assim que ele testava. Estão a ver o tom, a natureza científica do espiritismo é esta, a de Kardec é esta. Ok? Vamos então olhar agora para estas várias fases. Não esquecendo que mesmo quando nós chegamos a uma tese, daquelas hipóteses todas que se levantam, uma delas há de ser a tese que nós vamos ter, naturalmente, nunca esquecer da relatividade da tese. O que é uma tese? A tese é a melhor verdade em que a gente chega num determinado momento. A realidade continua a ser inapreensível para todos nós. A realidade é qualquer coisa. Se eu meter aqui um bocado de água neste copo e vos perguntar, descreve-me aqui esta realidade. Uns vão-me dizer que, isto é um copo meio cheio. Outros vão-me dizer que é um copo meio vazio. Eu vou dizer que o copo tem 50% de água e 50% de ar. E todos temos razão. O que é que isto quer dizer? Quer dizer que a realidade é isto, é indescritível. É vidro, é ar, é água, tem um fundo, tem tantos detalhinhos que nem sequer isto, uma coisinha tão pequena, nós conseguimos absorver. Então nós olhamos para ela segundo a nossa verdade. É em função do objetivo com que queremos estudar esta realidade, dos conhecimentos que temos, nós dizemos, está meio cheio, está meio vazio, tem 50% de água. 50%. Portanto, a verdade é apenas uma versão da realidade. Ok? Tenhamos todos esta humildade, todos. Os donos da verdade dão-se mal. Porque descobrem mais adiante que eles próprios ou chegam a uma verdade melhor, ou alguém chega a uma verdade melhor. Porque o progresso é isto mesmo, é irmos de verdade em verdade, melhorando cada vez mais. E o Espiritismo é a mesma coisa. E eu falei-vos há pouco de obsessão e possessão, e já voltaremos para vos mostrar que o espírito científico de Kardec, ele muda de opinião, e por isso também é importante nós consultarmos a revista espírita sobre isto, ok? Embora ele no Livro dos Médiuns diga uma coisa, ele depois venha mudar de opinião. Exatamente porque não estamos no domínio de nenhuma doutrina dogmática, de nenhuma coisa estanque. Por isso ele diz na Gênese, não é? Aquele primeiro capítulo da Gênese que fala da natureza da doutrina espírita,
Se forem ao parágrafo 55, diz assim: o Espiritismo como ciência vai ao lado das outras. E se em algum momento uma verdade melhor se revelar, o Espiritismo ajusta-se. Ok? Vamos então olhar para a experimentação. Portanto, e agora aqui na experimentação realmente vai ser com esta dita ferramenta, que pode ter muitas variantes. Pode ser uma chave de fenda, pode ser uma chave de estrela, pode ser uma chave inglesa, mas é só ferramenta, ok? O que nós queremos estudar é o que é que se passa para além da vida. Isso é que nos é importante, mas temos que tratar da ferramenta, e a ferramenta tem que estar em boas condições, porque se eu tiver 1 metro para medir, e esse metro for de metal e de verão dá-me mais uns milímetros, de inverno encolhe-se, estou a medir mal, não é que não meça, mas estou a medir mal, portanto nós temos que saber cuidar da ferramenta. Ora bem, vamos então olhar para a experimentação. Em 1856, passei a frequentar também as reuniões espíritas que se celebravam em casa do Sr. Rustam. Eram sérias essas reuniões e se realizavam com ordem. As perguntas fúteis haviam perdido todo atrativo para a maioria das pessoas. Quanto a mim, ia obtendo a resolução dos problemas que me interessavam, do ponto de vista da filosofia, da psicologia e da natureza do mundo invisível. Levava para cada sessão uma série de questões preparadas e metodicamente dispostas. Entre os assistentes contavam-se físicos, matemáticos, estudiosos e cientistas das mais diferentes áreas do conhecimento humano. Todos formulando perguntas, aprofundando temas e questões. Mas eu fazia questão de submetê-la ao exame de outros espíritos, com auxílio de diferentes médiuns. O Espiritismo é uma ciência que demonstra experimentalmente a existência da alma e sua imortalidade. O diálogo ou intercâmbio mediúnico entre o mundo espiritual e o mundo corporal vem abrir uma nova era nos estudos espirituais. A sobrevivência da alma e a possibilidade dos espíritos se comunicarem está amplamente demonstrada pelos fatos espíritas, investigados com todo o rigor científico por numerosos e eminentes sábios e investigadores do século passado e deste século. As ciências tornam conhecidas algumas leis. O Espiritismo revela outras. Estão a ver? Portanto, Kardec, o que ele fez foi, daquelas ferramentazinhas todas, uma chave de fenda, uma chave de estrela, uma chave inglesa, etc., que são as várias capacidades mediúnicas, ele foi utilizá-las e experimentar, comunicar com elas para o outro lado e a ver se batia tudo certo. E só ficou com aquilo que batia certo. É uma forma de experimentar. É em coisas que não são tangíveis. Mas é esta a forma de se experimentar. Nós temos que poder reproduzir, nós vimos naquele vídeo inicial, ciência é aquele conhecimento que passa por aquelas fases todas e no fim nos dá o quê? Dá leis gerais universais, que são válidas em qualquer momento, de como funciona. Neste caso, a realidade que nós queremos estudar é a vida após a morte, a existência da vida, ok? Portanto, se isso nos for, se nós conseguirmos levantar essas leis gerais e universais, que nos expliquem como funciona, se verificar, utilizando que ferramenta eu utilizar, obtenho as mesmas respostas, a validade é maior. Tal como na astronomia, se eu observar, se agora o livro for fora e apontar para um determinado ponto do céu, imaginemos o impossível nos dias de hoje, mas pronto, que eu olhava para o céu e descobria um pontinho que nunca ninguém tinha visto. Não tinha credibilidade nenhuma científica, até que outros, ao longo de todo o mundo, ao redor da Terra, apontassem também um telescópio para o mesmo sítio e verificassem o que eu vi. Tal como Kardec. Ele só tomou como sólido aquilo que vários médiuns, utilizando ferramentazinhas mais avançadas ou menos avançadas, aquilo em que coincidiam. Tal como se eu olhar para o corpo terrestre. Se eu com o binóculo já o vejo, meto o telescópio e também vejo, e meto o Hubble lá para o outro lado também, também pode existir, mas é preciso ser geral e universal, ser reconhecido de forma geral e universal.
Esta é que dá a segurança que nós precisamos também no Espiritismo. Portanto, depois de experimentar, ele, das várias hipóteses que tem, ele vai tentando sacar conclusões. Vamos aqui olhar para a experiência dele. Todo aquele que sente, num grau qualquer, a influência dos espíritos é, por esse fato, médium. Essa faculdade é inerente ao ser humano, não constitui, portanto, um privilégio exclusivo. Atraímos os espíritos que se afinam conosco, tanto quanto somos por eles atraídos. Quando desenvolvido, o dom mediúnico que gratuitamente recebemos de Deus deve ser utilizado gratuitamente. O médium de elevados princípios morais, que encontra na vivência evangélica a sua conduta de vida, cumpre o exercício da mediunidade com trabalho e paciência, e a ele se dedica exclusivamente por amor. Geralmente, os médiuns têm uma aptidão especial para diferentes fenômenos. Os tipos de mediunidade são tão variados quantas são as espécies de manifestações. A escrita manual é o mais simples e o mais completo meio de comunicação. É por este meio que os espíritos revelam melhor sua natureza e o grau do seu aperfeiçoamento ou de sua inferioridade. Portanto, ele tira aqui umas conclusões já muito interessantes. Diz, primeiro, qualquer um que de alguma forma sinta a presença dos espíritos é médium. Mas tal como uns veem melhor que outros, uns precisam de óculos para ver e tal, não sei o que mais, também uns têm essa capacidade mais desenvolvida que outros. Mas ele alerta, atenção, que essa capacidade é um dom, não se adquire. Não consigo ir comprar mediunidade ali nas couves, onde eu compro as couves para comer. Não consigo. Não se compra, não vou ao supermercado. Não, é um dom que a gente tem. Portanto, e ele avisa, quem o quiser exercer de forma séria tem que se abster de o comercializar. Porque não é que não se passe um fenómeno mediúnico, só que, como isto funciona muito na base da lei das afinidades, eu atraio inteligências que estão interessadas nos mesmos interesses do que eu. Então vão aparecer espíritozinhos a comunicar através de mim, que gostem também de dinheiro, interesses económicos, etc. E se calhar não vou lucrar nada com isso. E há um dia que se calhar vou ter mais esse dom. Portanto, ele avisa isso. E depois também conclui uma coisa muito interessante, que é que, afinal, isto tem muitas formas. Tal como nós na caixa de ferramenta, consoante o parafuso que a gente quer, assim a gente vai escolher o tamanho. Também aqui. Há os que escrevem, há os que veem, há os que pintam, há os que só têm intuições. Enfim, é uma capacidade humana que se reproduz de muitas formas, como numa caixa de ferramentas, as ferramentas que a gente lá tem para resolver os nossos problemas. É isto que estamos a tratar. Portanto, ele tira estas conclusões e depois, claro, passas, como em qualquer método científico, a gente passa estas conclusões a documento para que outros possam ler e para que seja conhecimento disponível. E ele, por exemplo, nestas questões da mediunidade, ele faz este primeiro livro maravilhoso, que é o livro dos médiuns. Vamos ver aqui. Ele começou a publicar no dia 1º de janeiro de 1858 a Revista Espírita, na qual ele passa a fazer um estudo das comunicações mediúnicas, a responder à correspondência e também a atender os grandes debates que ocorrem entre os religiosos ancestrais e a doutrina nova que surge como o sol de um momento singular. A Revista Espírita se transforma na tribuna de iluminação do Espiritismo para as consciências e de defesa também dos postulados doutrinários. Mas logo começaram as grandes perguntas, desde que o mundo espiritual vem sendo desvelado e a mediunidade é o instrumento pelo qual se pode chegar a essa realidade. Afinal, o que são os médiuns? Quais são as maneiras mais hábeis para evitar-se equívocos e, ao mesmo tempo, terá perigo o exercício da mediunidade? Para poder atender a essas muitas interrogações, Allan Kardec publicou um guia prático. Era uma espécie de manual didático, pois ele era um grande educador, para orientar médiuns e investigadores
em torno de um fenômeno totalmente inusitado, totalmente desconhecido. É claro que a mediunidade sempre esteve presente em toda a historiografia da humanidade. Porém, vestida de mitos, de tradições, caracterizada por superstições, por cerimoniais, como mistérios dos santuários antigos ou como psicopatologias das doutrinas psiquiátricas nascentes no século XIX. Allan Kardec, então, vitimado pelas interrogações inúmeras a respeito de como se trabalhar a mediunidade, resolveu republicar o seu guia prático. Ampliou, aformoseou, retirou determinados glossários que estavam incompletos e ampliou para que se pudesse ter uma ideia da terminologia espírita. Veio a lume a mais notável obra de paranormologia humana. O Livro dos Médiuns, como Allan Kardec esclarece, é um guia, é um modelo e, ao mesmo tempo, é um estudo de tudo quanto diz respeito à fenomenologia paranormal da criatura humana. Estão a ver? Como qualquer ferramenta que nós compramos tem um manual, não é? Este é o manual da mediunidade, escrito por Kardec. E, claro, sempre disponível para ser revisto e atualizado. Hoje em dia já há outras capacidades mediúnicas que não só aquelas que existiam no tempo de Kardec, mas estão ali aquele que ele conseguiu documentar e ver. E ele até reviu aquilo bastantes vezes, 11 vezes, durante a vida dele. E também, ele não começou com o Livro dos Médiuns. Estão a ver ali um bocadinho da história do Livro dos Médiuns. Começou primeiro com aquelas instruções para as manifestações espíritas, logo no ano 58. Livro dos Espíritos em 57. Em 58 começa com a Revista Espírita. E ainda nesse ano ele lança esta brochurazinha. Era um primeiro manual, era só da chave de fenda, ok? E ele depois no Livro dos Médiuns fala da chave de fenda, da chave de estrela, da chave de bocas, das outras chaves todas, ok? Portanto, mas é assim, o conhecimento é isto, vai avançando e vai-se melhorando a documentação. E sempre em aberto para se poder rever. Portanto, depois desta fase, necessariamente há sempre novas descobertas. Tal como ele revê o Livro dos Médiuns 11 vezes, não é o que temos hoje, não é o primeiro que ele publicou. Okay? E ele não é só no Livro dos Médiuns que ele apresenta todas as descobertas, mesmo nas 11 edições. Eu digo-vos esta que já vos vim falando. Se nós perguntarmos a alguns estudantes do Espiritismo o que é a possessão, muito provavelmente vão dizer o que Kardec disse no livro, né? Pergunta 473 do Livro dos Espíritos diz que a possessão não existe, porque não é possível um espírito tomar posse do corpo de um médium. Depois no livro, isto em 1857, em 1857 o Livro dos Espíritos só tinha 501 perguntas. As 1019 que tem hoje, ou as 1018 numeradas, se contarmos a numeração, mas pronto, 2019 só aparece na segunda edição, em 1860. Mas pronto, ele diz isso, na pergunta 473. Depois, em 1861, ele diz no Livro dos Médiuns, torna a referir a mesma coisa, dizer assim, não, a possessão não pode ser, no máximo é uma subjugação. E ele diz que, porque é uma das variantes da obsessão. A obsessão, segundo Kardec, tem 3 possibilidades. Tem a obsessão simples, a fascinação e a subjugação. E ele justifica, no Livro dos Médiuns, que a possessão não é mais do que uma subjugação, uma vez que um espírito não pode tomar posse do corpo do médium e tal, não sei o que mais. 1861. Não é por acaso que ele, nesse Livro dos Médiuns, como eu vos dizia há bocadinho, diz assim, depois de irem ler o que é o Espiritismo, vão ler o Livro dos Espíritos e comecem a ler a Revista Espírita. E porquê? Porque quando agora chegamos a 1863, se vocês forem a dezembro de 1863 na Revista Espírita, encontram um caso da senhorita Júlia, ou senhora Júlia. E ele descreve aquilo que ele diz ser realmente estamos perante um fenómeno de possessão, em que ele observa a senhora Júlia possuída por outro espírito, totalmente, deforma-se completamente, tem todas as características do outro, e ele diz, temos que reavaliar aquilo que até agora dizíamos sobre a possessão, que dizíamos que era uma fase apenas da subjugação.
E a tal ponto que, em 1868, na Gênese, ele põe um ponto importante, a cereja no topo do bolo, concluindo o seu raciocínio, e diz assim: realmente há obsessão e há possessão. O que as distingue é que a obsessão é sempre exercida por espíritos inferiores à vítima, ao alvo, enquanto que a possessão pode ser por superiores ou inferiores. Exemplo, já têm observado, por exemplo, Divaldo Franco, quando no final de alguma conferência é possuído pelo espírito Bezerra de Menezes, que é todo corcovado, uma voz... é uma possessão. Estão a ver? Portanto, ele muda de opinião, como qualquer cientista muda de opinião sempre que uma verdade melhor ocorre. E o Espiritismo também é assim. Temos que estar abertos a que a nossa razão lá chegue. E também ver todas as outras verdades. Por isso é que ele chama a atenção e de estudar a revista Espírita, porque o homem tinha muito que escrever. E ele aproveitava também a revista Espírita para trazer novos conhecimentos que vinham da sua experimentação. Portanto, novas descobertas. Por exemplo, vamos aqui olhar uma forma de mediunidade dos nossos dias. Now, according to science, when you physically die and when your brain stops functioning, that is it. That is the end. That's the end of consciousness. One day in the summer of 2002, Martha Copeland of Lawrenceville, Georgia, played back a sound recording she'd made earlier that day and heard the voice of her daughter Kathy disciplining her dog. That wouldn't have been so unusual, except that 6 months earlier, Kathy had died in an auto accident. In September 2005, Vicki Talbot of Bellingham, Washington, received a message on her answering machine from her son, Braden. Braden had been dead for over 4 years. In January 1994, Mark Macy of Boulder, Colorado, received a telephone call. The caller identified himself as a European psychologist named Konstantin Raudeva. This is Konstantin Raudeva speaking. Dr. Raudeva had been dead for 20 years. One day in October 1987, Claude and Ellen Thorlund of Sweden switched on their TV. Suddenly, this strange image appeared, and they quickly snapped it with their Polaroid camera. Only later did they learn that their friend Friedrich Jürgensen, a pioneering afterlife researcher who had died a few days earlier, was being buried at that very moment, 250 miles away. For more than a half-century, people throughout the world claim to have communicated with the dead using instruments of modern technology, such as tape recorders, radios, telephones, computers, and video systems. They call this phenomenon instrumental transcommunication, Estão a ver como nós or temos ITC. responsabilidade de continuar a desenvolver esta ciência. Kardec não tinha gravadores, não tinha televisores, a eletricidade não existia no tempo dele. E hoje nós obtemos vozes dos mortos, dos ditos mortos que estão vivos, não é? Porque senão não falavam, não é verdade? Através de gravadores, através de câmaras fotográficas, através de computadores. Estão a ver? Claro que Kardec deixou apontamentos seguros. Isto, na minha opinião, minha modesta opinião, nada mais é do que uma chavinha daquela chave de fenda que era mediunidade de efeitos físicos. É uma chave de fenda diferente, é uma mais pequenina e tal, pronto. Ok? Mas é isto. Porquê? Porquê que é? Porque isto é um fenómeno de efeitos físicos. Isto é preciso agrupar a voz, o ruído que está no ambiente e imprimi-lo num suporte magnético. Portanto, tem algo de matéria aqui. Ok? Portanto, mas Kardec não podia saber disto. Ele não podia. Estamos a pedir a um homem como nós, que possa ser visionário e veja séculos para diante. Não pode. Impossível. Portanto, nós temos esta responsabilidade. Temos que continuar isto. As novas descobertas, como também
temos que, se temos novas descobertas, temos novas perguntas. Vamos ver, por exemplo, nos nossos dias, quem se debruça sobre estas questões da humanidade, que inquietudes tem. Vamos ver aqui um filmezinho que nos mostra isso. Mas antes de dizer-vos, portanto, que nesta forma sempre de avaliar as coisas, nunca esquecer aquele rigor científico que pode ser contado aqui por esta história. Diz aqui, esta é uma banda dizendo: o que é que foi, Clara? Acabei de receber esta mensagem que seria de Teobaldo, mas com certeza não é dele, ele nunca assinou o Sotel. E diz o espíritozinho: a tinta da caneta do médio acabou, era eu mesmo, ok? Ok? Temos sempre que ser muito racionais, mais vale desperdiçarmos 10 verdades do que crer numa mentira. Portanto, temos que fazer isso quando fazemos também novas perguntas. Vamos então agora ver novas perguntas. The most controversial and elusive of all spiritualist phenomena was ectoplasm. Ectoplasm is the substance allegedly produced by materialization mediums to give the spirits tangible form. The phenomenon was originally reported in the 19th century, but its supposed occurrence became widespread in the 1940s and 50s. This is a kind of very mysterious substance which seems to be fluid, it seems to be liquid, it's even gaseous. It comes from the bodily orifices and possibly the mind of the medium from whom it's coming, or perhaps even disembodied spirits. And it turns into all kinds of things. It can turn into human forms. Tom Harrison's mother, Minnie Harrison, was one of the most renowned materialization mediums of the post-war period. Tom and fellow spiritualist Don Mackenzie have vivid memories of one particular séance that took place nearly 60 years ago. On the 6th of April 1946, we saw this ectoplasm coming from my mother, from her mouth, down to the floor, and then it made a big disc on the floor. And we're all saying, look at that! Look at that ectoplasm, as much ectoplasm, look at it all building. And it started to build up in a column of white ectoplasm. And I could see there was a face in the top of it. But then 2 hands and arms came from this cylinder, this column, towards me. So I automatically put my hands out, and it turned out to be Aunt Ag, who had passed over to the spirit world in 1942. And she took hold of my hands with hers, which were quite warm, and in this hand, in my right hand, she put 4 carnations. Grasped my hands together. Estou a ver um fenómeno, a ectoplasmia, que ainda hoje se discute muito e se tem muitas dúvidas do que é que possa ser. Há quem diga que será um fosfato orgânico, o ectoplasma, mas o que é certo é que tem estes efeitos e continuamos a estudar isto. Não é um fenómeno muito tratado por Kardec, na altura não surgiam tantas materializações assim. Mas durante o século passado, sim, nós vimos aqui, 42, nesta altura. E este estudo que estamos a ver é um chamado estudo de Skoll. É conduzido por pessoas que não são espíritas, são espiritistas, são espiritualistas, perdão, que se dão conta que existem inteligências que não estão visíveis. E estudam-nos como nós estudamos, nós com uma visão, aquela que Kardec já nos deixou com a sua experimentação, eles por outro lado, mas estamos a chegar às mesmas conclusões, ok? Portanto, e claro que, havendo novas perguntas também, nós estamos a continuar a aprender. Temos que estar disponíveis para seguir aprendendo. Tal como dizia Kardec na Gênese, o Espiritismo, como ciência, vai ao lado das outras. Se em algum momento se revelar uma melhor verdade, ele aceita. Portanto, e nesta perspectiva... The big problem with spiritualism are the conditions of the séance. Not everyone can turn up, not everyone wants to turn up, not everyone agrees with the conditions, they're too dark.
If you want to persuade most scientific audiences, you're going to have to produce records of things outside the walls of the darkened parlours. And these are crucial for persuading sceptical audiences of what's going on. Unlike contact made through mediums, this electronic method of trying to record the voices of the dead outside the séance seems to lend itself to scientific scrutiny. To date, those working with EVP have failed to convince the skeptics that their recordings are proof that the dead can communicate. EVP has been tried now for about 70 years, and they've all seemed to be on the verge of great breakthroughs. I mean, this promises. And the other side, as I said, would have all these great pioneers of radio, etc., and you would think that they themselves, if they were still interested in communicating, would have managed to devise a foolproof electronic method or whatever to do that. But again, it seems to be largely promises. But since those first eerie knockings at Hydesville, the exploration of spiritualist phenomena has expanded the ambitions of science and the boundaries of human knowledge. E nisto continuamos, meus amigos, e corremos, pois, o nosso método científico sobre as questões espirituais da comunicação de mundos, olhando para a ferramenta que vamos usando com as suas várias variações, a ver como ela funciona de uma forma científica. Tendo estas dúvidas todas por diante, claro, então, mas a ciência é assim, o conhecimento é assim, e muitas mais coisas se revelarão para a frente. Meus amigos, era isto que eu queria trazer-vos. Eu, para vos trazer esta palestra, consultei todos estes livrinhos que aqui estão. Cá está, o que é o Espiritismo, aquelas primeiras instruções. Ainda podem encontrar na internet este livrinho que ele escreveu em 58 para orientar as primeiras reuniões mediúnicas, que depois é substituído por aquele, pelo Livro dos Médiuns. Cá está a Revista Espírita, não deixem de ler a Revista Espírita, seguindo a sugestão de Kardec, porque ele utilizou a Revista Espírita para muitas coisas. Dei-vos um exemplo, obsessão e possessão. Não é? Portanto, nós temos que ter esta ideia. Depois tem aqui uma série de livros que vale a pena, que é o Ser Quântico, o Universo Elegante sobre as questões da física quântica, do Sr. Einstein, como dizia aquele companheiro há pouco, está em profunda meditação. Aqui, este livro, aconselho-lhe este livro aqui, O Universo Elegante, não sei se conhece, de Brian Greene. Brian Greene. Pode encontrá-lo em português, chama-se O Universo Elegante. Eu estou a gravar isto como habitualmente, daqui por um dia ou dois, já ponho aqui neste canal Espiritismo JG, podem ver esta palestra às vezes que quiserem. Também podem contatar por Facebook, podem me contatar aqui por e-mail e enfim, estaria à vossa disposição para qualquer pergunta que me queiram pôr sobre este assunto ou outro. Obrigado pela vossa atenção. Vamos então, aproveitando este efeito ondulatório da música, que nos traz este rito calmante, vamos tranquilizar-nos e nesse estado mais tranquilo, provavelmente mais satisfeitos pelo enriquecimento da troca de verdades e de conhecimento que aqui adquirimos, vamos ter a coragem de louvar o Criador. Exatamente também por isto, por este atributo que é dos nossos espíritos e que nos permitiu ter este momento de esclarecimento mútuo, por forma a que possamos sair daqui mais enriquecidos do que entramos. Louvado seja, Senhor, por este detalhe da Tua obra. Agradecemos ao Senhor poder-nos conferir esta capacidade
que é de todos e é igual para todos, a que chamamos de inteligência, que é afinal um atributo deste espírito, e que nos momentos que correm da nossa vida imortal, muitas vidas físicas têm, mas que sempre existe como espírito, nós podermos desfrutar de algum conhecimento de ordem filosófica e científica que nos é aportado por esta doutrina maravilhosa que nós estudamos e nós tentamos levar eticamente à prática, que é o Espiritismo. Mas com a humildade de reconhecermos que não é a única, é uma, é aquela com que melhor nos identificamos, é a nossa verdade. Sirvamo-nos dela na sua potência máxima, mas não excluindo, não afastando ninguém que pense de outra maneira e possa também chegar à perfeição. Aproveitamos inclusivamente para colhermos dessas outras abordagens algo para melhorarmos a nossa verdade. Por exemplo, Jesus Cristo não era espírita. Quem dera a todos nós já estarmos ao nível de Jesus Cristo. Por fim, Senhor, pedir-vos que neste mundo cada vez mais rico, cada vez mais complexo, porque maior conhecimento há, mais verdades se expressam, mais exigência se faz naturalmente e necessariamente das nossas inteligências, muitas vezes nos apetece desistir, porque achamos que já não conseguimos abranger aquilo que abrangíamos, já são coisas muito para além do nosso conhecimento, mas não, estão ao nosso alcance. Senão Deus não era este infinito Pai misericordioso que nos dá todas estas possibilidades. Deus nunca exige dos seus filhos nada que não esteja ao alcance deles. Seria contrário à boa paternidade. Então, mas nesses momentos em que nos equivocamos e achamos que já não conseguimos, que somos inferiores, Senhor, enviai-nos bons mensageiros, enviai-nos a equipa espiritual desta casa e lembrai-nos como é a tua obra, qual é o destino final, que é o progresso moral, é a perfeição, mas que é individual. Bem-aja, uma boa semana a todos.